Fala pessoal, ligado no YouTube, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. Afinal, hoje é dia de Copa Libertadores e temos muitos brasileiros em ação. Nosso primeiro destaque, o atual campeão, para quem não se lembra, que é o Botafogo, que encara o Estudiantes dentro do Newton Santos, ou seja, joga em casa, então precisa do resultado. Berna, 3 pontos hoje pro Botafogo. Vai levar a equipe, pelo menos, para o próximo jogo e ainda com chances de classificar. O grupo está delicado, é verdade. O Botafogo não tem feito grandes apresentações, mas pelo último placar do Brasileirão, 4-0 sobre o Inter reserva, deu uma motivada e diminuiu um pouco a pressão no Renato Paiva. Exatamente, mas o Botafogo entra com a corda no pescoço desse jogo, porque a Universidade de Chile goleou ontem o Carabobo, né? Então, o Botafogo tem que vencer de qualquer maneira a boa equipe do Estudiantes. A gente fala mais sobre esse time argentino daqui a pouco. E para piorar a situação do time da Estrela Solitária, Savarino tá fora. Aí é pesado. Ele tá com uma lesão muscular chata, então o técnico Renato Paiva não terá aquele que para mim foi o principal jogador do Botafogo na arrancada rumo aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Não foi Almada, não foi Luiz Henrique, o cara que jogou muita bola foi o Savarino, que é uma espécie de regista nesse meio de campo da equipe do Botafogo. Então, como é que o Renato Paiva está armando esse time, para você saber e até para te dar base para você fazer a sua fezinha? O Botafogo está jogando com uma linha de 4, não tem o Alexander Barbosa, que não vai para o jogo, tá? Então, como é que deve jogar? Com o John no gol, o John que engoliu um frangaço no jogo contra os Estudiantes do turno da fase de grupos. 1-0, jogo lá na Argentina. Jogo lá na Argentina, no Estádio Uno, em La Plata. Então, ele deve jogar com o John, Vitinho, David Ricardo, ex-jogador do Ceará, Jair e Alex Telles. E aí, no meio de campo, fica muito difícil imaginar o que ele vai fazer. Eu acho que vai jogar com Gregory e Marlon Freitas. Isso é certo. Marlon Freitas está jogando demais. Ele deu 2 lançamentos de Gerson no jogo contra o Internacional. Jefinho pelo lado direito e o Cuiabano, que está jogando muito, pelo lado esquerdo. Então, o Renato Paiva faz uma dobra de laterais, né? O Cuiabano é muito bom jogador, para mim é o melhor dos laterais esquerdos do time do Botafogo. É claro que o Alex Telles tem mais nome, foi jogador da seleção brasileira, mas o Cuiabano, ex-jogador do Grêmio, está atuando muito bem. Sim. Então eu acho o Cuiabano um jogadoraço. Então acerta o Renato Paiva a mudar o esquema do Botafogo diante das lesões. Tá? Então o Botafogo que jogava num 4-2-3-1 e agora vai jogar num 4-4-2. Lá na frente, Arthur e Igor Jesus. Arthur tá devendo ainda. Tá devendo, marcou um gol contra o Internacional, né? Mas tá devendo, né, Isa? Concordo com você. Talvez seja esse o limite do Arthur. Talvez né? Colocaram muita expectativa e talvez seja esse o teto. E ele chegou para substituir o Luiz Henrique. Não, isso é injusto. Né? Então a gente pega, para o lugar do Almada veio o Santi Domingues, né? Então, Santi Rodrigues, melhor dizendo. Então, assim, a reposição definitivamente não está à altura dos jogadores que saíram do time do Botafogo. O Estudiantes, em contrapartida, é treinado por um cara muito bom. Esse sim, Domingues. Eduardo Domingues, que conseguiu a proeza de ser campeão argentino pelo Colón em 2021. O Colón, para quem não sabe, é um time pequenininho da cidade de Santa Fé. Chegou a ser finalista da Copa Sul-Americana em 2019, né? Mas ganhou um argentino muito improvável sob a batuta desse cara em 2021. E aí eu imaginava o Eduardo Domingues hoje, honestamente, dirigindo um clube na Europa, porque o início de carreira dele foi arrasador. Ele vai para o Estudiantes, que tem sempre bons técnicos, né? Vale lembrar do mago Osvaldo Zubeldia, né? Que levou o Estudiantes ao tricampeonato da Libertadores, 68, 69, 70, e o Ricardo Zielinski, que até outro dia estava no comando técnico da equipe argentina. Então tem uma tradição, tem uma vocação para ter bons técnicos esse time do Estudiantes. Então eu vou colocar na tela para você as melhores oportunidades do mercado. Você vai acessar a capa do site bandbet.bet.br, clicando aqui, apontando sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim ou digitando no browser de sua preferência, bandbet.bet.br. E aí você vai na aba Copa Libertadores da América
E aí, vamos achar juntos o jogo do Botafogo. Tá aqui, Botafogo e Estudiantes de La Plata da Argentina. Repito, o jogo de vida ou morte para a equipe carioca. Vamos criar uma aposta aqui, Isa, colocando resultado final. Aí é contigo. Vitória do Botafogo tem que ser, Berna. Jogando em casa, se quiser repetir o feito, acho que difícil igual do ano passado, mas muito difícil. Se quiser avançar as próximas fases, que tem elenco, pelo menos para avançar as próximas fases, precisa vencer hoje. Precisa vencer hoje. Mais de 2,5 gols ou menos de 2,5 gols? Esse time é traiçoeiro, pode pôr mais de 2,5 gols. Lembrando que os mais de 2,5 gols é na partida total, não é só do Botafogo, só para explicar quem está assistindo a gente. Então, se for 2-1, você ganha ótimo nessa combinada, tá? E aí eu vou na sessão que a gente mais gosta, né, Isa? Sim. Jogador para marcar. Acho que Igor Jesus. Igor Jesus, né? O Papa tá em alta. Exatamente. Tá jogando bem, né? Ele faz aquele gesto lá que eu não sei o que é, inspirado em jogos. Não é Goku? Sei lá o que é, mas é inspirado em jogos aí de videogame, essa coisa Acho que é o Goku, não tenho certeza. É o Goku, exatamente, eu não gosto isso muito aí. Desse Enfim, desenho. eu não me ligo muito nessas coisas. Mas tá aí, você aprendeu a fazer a sua combinada e a gente faz a recomendação para você das melhores probabilidades, baseado sempre em estatística, né? Então tem para você aqui uma combinada super legal para você fazer para o jogo do Botafogo. Outra equipe que entra em campo precisando da vitória é o time do Bahia. E vai ser muito complicado, porque é lá na Colômbia, amigo, no estádio Atanásio Girardot. Vai, é engraçado, né? Mais um jogo de Copa Libertadores pra gente antecipar aqui a partida entre Atlético Nacional e Bahia. Quando a gente olha a tabela, o Bahia parece que está confortável no grupo. De fato está. É o líder, o Inter também tropeçou a última rodada, então está lá na liderança. Mas o obstáculo é que o Bahia tem 2 jogos fora de casa. Esse, como você falou, fora de casa na Colômbia. O time do Atlético Nacional não perdeu ainda no estádio em 2025. E o Bahia tem outra pedreira contra o Inter no Beira-Rio, que é um clássico nacional na Libertadores. Então, precisa dos 3 pontos, é difícil, mas ao mesmo tempo o Bahia só depende dele. Um empate hoje não é tão bom, mas não é tão ruim também. O que você acha? Assim, acho que o Bahia tem que ganhar esse jogo. E esse time do Atlético Nacional de Medellín é bom pra dedéu, vai dar muito trabalho nessa Libertadores da América. Ninguém dava nada para esse time e a gente vem falando dessa equipe faz tempo por aqui. Vamos começar falando do Bahia, né? É um time muito propositivo. Eu não consigo imaginar o time do técnico Rogério Ceni jogando na retranca lá no Atanásio Girardot. Não vai ser essa a tônica do jogo. Vai ser um time propositivo, jogando com a linha de 4 defensiva. Aí tem sempre a dúvida se vai num 4-3-3, se vai num 4-4-2, não necessariamente com um losango no meio de campo. E eu acho que o William José vai ser titular. Pode ser. Ele está sendo titular no lugar do Lúcio Rodrigues, com o Eric Pulga pelo lado esquerdo. Lembrando que esse time do Bahia, independentemente da partida, tá? Tem um lado esquerdo fenomenal com Luciano Juba e Eric Pulga. Eric Pulga que foi artilheiro da Série B no ano passado, vestindo a camisa do Ceará. Falando agora sobre esse time do Atlético Nacional de Medellín, muito bem treinado pelo Javier Gandolfi. E a gente fala sobre uma mistura de experiência versus juventude. A gente acabou de ver a foto e a gente já falou muito sobre o Ospina aqui, eu não vou falar mais sobre ele. Goleiro muito experiente, né? O currículo do Ospina fala por si, jogador de seleção colombiana. Mas mais à frente tem muita gente boa, muita gente boa. A dupla de zaga é muito boa, formada pelo Arias e o Tecílio, que não foi observado por nenhuma equipe brasileira quando jogava no México, né? O meio de campo só tem cobra criada, só tem jogador experiente. Roman Campuzano, jogador de Boca Juniors, jogador acostumado a atuar em Libertadores da América, Matheus Uribe, jogador de seleção colombiana, que era do Porto, e o Edwin Cardona, que nunca está em boa forma física, mas é um jogador que tem muita sempre qualidade com a bola no pé. E aí, mais à frente, o ótimo Inestrosa, 22 anos de idade, foi jogador da base do Palmeiras. Fez um estrago no jogo do Internacional. Fez um estrago, fez uma jogada de Maradona no lance do segundo gol do Atlético Nacional de Medellín contra o Internacional. Ele pegou a bola no campo de defesa, saiu driblando todo mundo, deu a bola para o Biliarce e falou, toma, faz esse gol aí. Né? O centroavante deve ser o Viveiros, que marcou 2 gols contra o Inter, acho que o Morelos fica no banco de reservas. E pelo lado esquerdo, deve jogar o Biliarce. Então esse time é muito bom do Atlético Nacional de Medellín.
Jogar no Atanásio Girardot, como dizia Juvenal Juvencio, é uma arapuca. Então eu acho que esse jogo vai ser muito complicado para o Bahia. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima de mim, tá? E a mágica acontece, você vai ver as melhores oportunidades do mercado para você em bandbet.bet.br com uma edição de Bandbet Multiplica aqui. Ambas as equipes marcam? Sim. É um jogo de muitos gols. Aconteceu no jogo do Internacional, por exemplo, vitória do Atlético Nacional por 3-1, jogando no Atanásio Girardot, o gol do Alan Patrick de pênalti, né? O Internacional que no segundo tempo fez um bom jogo até. Com Morelos para ir às redes, ex-jogador do Santos, ex-jogador do Rangers da Escócia, bom jogador. Bom jogador. Que não entrou em forma no Santos, mas é um bom centroavante, né? E essa combinadinha tá pagando para você em Bandbet Multiplica com odds exclusivas e turbinadas, R$ 3,90 contra R$ 3,40 do mercado em geral, em média, que está comendo poeira diante dessas oportunidades de mercado que Bandbet tem para você. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até a próxima.